Olá, Câncer, tudo bem? Como que vocês estão? Bora realizar aqui mais uma leitura para os seus próximos 10 dias. Então, você de Sol, Lua, Ascendente ou qualquer aspecto que julgue importante que tenha esse signo no mapa, vamos lá, tá? Peço licença já ao seu anjo da guarda. Vamos fazer essa leitura dividida em duas sessões, tá? Uma que eu tento sempre puxar aquilo que o universo acha mais relevante você saber agora. Já peço desculpa pelos barulhos externos. Se puder conseguir, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixa um like aí pra eu ver que tá chegando aí a pessoas certas, né? E é isso aí. Primeiramente, começando com o tarô do Osho para os cancerianos, caiu aqui a carta, do mestre. Essa aqui é a única carta que foi agregada a mais nesse oráculo aqui, que não faz parte dos 78 do tradicional, né? E essa carta ao mestre é literalmente falando sobre esse poder de cocriação que os cancerianos parece que está sendo desenvolvida. É muito cedo para falar ainda porque a gente não tirou muitas cartas. E aqui caiu ao lado dela a carta da paciência, né? Falando que esses frutos que você aí tá plantando, né? Pode ter sentido com você agora, daqui 10 dias, e para um já tá nesse processo já há um tempo. Mas aqui reforça muito aquela coisa de você estar atraindo aquilo que você quer, aquilo que você deseja, aquilo que talvez por muito tempo, com a carta aqui da paciência, você gerou, né? E agora, depois de 9 luas, né, você vem dando à luz a essas criações. Então aqui a gente já consegue entender que na sua leitura, canceriano, a gente vai lidar com questões que está sendo aí desenvolvida e que agora vocês vão começar a colher os louros, né, digamos assim, da vitória. Então agora, já abrindo, né, a tiragem com essa energia, vamos ver aqui o desenrolar dessa primeira etapa. Qual mais informações os cancerianos precisam saber? Não vou aceitar aquela carta porque a gente não terminou de fazer a pergunta. Quais as informações que os cancerianos precisam saber agora? Vamos lá. Veio aqui pra gente a carta 9 de espadas, junto com a carta o valete de copas, que nessa primeira situação, vocês podem ter muito encarado num passado aí distante, ou até num passado próximo, a questão da liberdade. Só um minutinho. Vamos lá, voltando. Então a gente estava falando dessa questão da liberdade, né? Mas aqui é uma liberdade que... Sabe quando o canceriano, quando muito jovem, acreditava que o mundo só era amor, que o mundo só era maravilhas, né? E começou aí juntar com o tempo algumas mágoas, algumas conversas, algumas preocupações que faziam ele não acreditar agora que era possível ele conseguir entregar de fato novamente o que era melhor dele para os outros. Mas depois de tanto tempo aqui, essa energia, essas informações, esses acontecimentos na vida do canceriano, sinto que está sendo reorganizadas, né? Você agora amadurecendo e percebendo que você pode sim ser quem você era antes, mas agora existe aquela certa cautela, aquela certa divisão de pessoas que realmente merecem conhecer um lado assim do canceriano e que a gente consegue sim ter o equilíbrio das coisas, né? A gente consegue mesclar essas informações aqui de quem merece o meu melhor, quem merece deixar em atenção e quem não merece minha atenção, né? Mais uma carta pra gente concluir essa primeira etapa. Primeira fileira, quer dizer, né? Aqui vem aqui a carta do 4 de copas, né? Essa carta aqui do 4 de copas, ela enfatiza, tem muita carta aqui do elemento de vocês, né? Que de fato um caranguejo saindo de uma taça. Aqui a carta do valete de copas voltando novamente, então a gente tá mexendo nas águas de um canceriano e de um coletivo aí do canceriano. Essas situações que passou na vida de vocês fez dar um ar de desgosto, talvez os seus sentimentos mais puros que vocês aplicavam em determinadas situações fez você não acreditar mais que poderia ser possível você se entregar da forma que você era, você ser quem você é de fato. Então, existe aqui nessa areia aqui, essa terra meio arenosa, com alguns brotinhos aqui que eram as coisas que você gostava de cultivar, mas como houve um desperdício, e como a gente fala de canceriano é 100% emoção, né? Então, se mexe na emoção do câncer, vocês estavam, de certo modo e certo período, desmotivados a querer plantar coisas novas na sua vida e entregar o que é de bom para você. Estavam apáticos, né? Estavam desgostosos da vida. Então a gente vê que essa energia é uma energia que está indo embora agora. Mais uma carta aqui, 9 de espadas, valete de copas, temperança e 4 de copas, uma para cada.
Não quis cair. Gente. Debaixo do 9 de espadas, as de espadas. O eremita não, o imperador. O pendurado. E aqui a carta 2 de paus. Agora é diferente. Agora a gente entende. Agora vocês vêm aqui com a energia do pendurado debaixo do 9 de espadas. Realmente são pessoas aqui que viveram uma apatia que para alguns aqui não tinha nem solução, né? Talvez vocês estavam presos a certas rotinas que não deixavam vocês terem a liberdade de fazer algo diferente. Então isso aqui realmente foi um momento que vocês tiraram para aprender, para tirar lições. É como se a espiritualidade também tivesse se aproveitado dessas situações para fazer vocês refletir de forma diferente referente a todos esses temas aqui que foram levantados durante essas decepções. Ou seja, a gente pode estar falando aqui de pessoas que passou assim por um período totalmente turbulento, na parte mental principalmente, mas aqui foi o momento que a espiritualidade teve para fazer você pensar no seu valor, na sua força, na sua capacidade de conseguir transmutar essas coisas e de fato fazer aquilo que vocês gostariam de fazer, né? Aqui a gente vê que no Valete de Copas a gente agora tem o As de Espadas, né? E essa carta me mostra muito que agora vocês conseguiram, estão conseguindo dar força de novo para aquela energia que tinha dentro de vocês, que era mais inocente, que era mais acolhedor, que era mais extrovertido, conseguindo oferecer de fato o que vocês querem do mundo, né? Vocês poderiam e tem aqui uma alma muito de conseguir ver cor aonde até não tem. Então vocês conseguiram, estão aqui vivendo um momento que vou dar força para esse ser que morava dentro de mim, eu vou dar força para essa criança que estava aqui dentro de mim, que gostava de abraçar uma árvore, de rir das melhores coisas da vida ou até das coisas bobas da vida, né? Então agora vocês estão conseguindo, com essa parte de soltar, de dissolver, a gente está conseguindo dar força a outra parte nossa, que é agora a de imperar, de eu sei quem eu sou, de eu sei o que eu quero da minha vida, agora eu sei que tudo depende de mim, que a minha vida depende de mim. Pode ser que, como a gente está falando de uma energia inicial, pode ser que a gente tenha aspectos negativos, sim, do imperador na nossa vida, no nosso cotidiano, mas que esse é o caminho. Depois a gente vai cortando as arestas, vai tentando deixar essa energia mais controlada, mais centrada, porque não podemos ser totalmente o extremo da carta do imperador, tá? Aqui a gente vê um lado, ele realmente no trono dele, e quando cai essa parte aqui, essa face dele, é como se a gente também tivesse sendo muito inflexível, né? Eu quero as coisas do meu jeito, porque por muito tempo eu aguentei desaforo aqui que não deveria ter aguentado, e é de fato essas coisas que agora o canceriano tá precisando controlar, a medir a quantidade de ingredientes que você precisa aplicar em algumas situações, ou seja, o modo de falar, né, como a gente tem que se comportar aqui, mas isso é um dos efeitos que essa carta traz pra gente agora. A gente tá aprendendo a dosar e equilibrar essa energia yang que tem dentro da gente, ou seja, você mulher agora, né, pode estar se observando e vendo nesses próximos dias, ou você pensando sobre as suas atitudes que foram muito inflexíveis, que não teve um jeito legal de falar com o outro, e agora você entendendo o seu local de fala, né, você conseguindo dosar a sua força, porque isso aqui realmente é uma força, mas se não for medido, dosado igualmente, a gente pode ir para um extremo que não é agradável. Tá? A gente tem aqui o Caduceu falando sobre a questão do controle, do conhecer o nosso lado mais imperador, o nosso lado mais controlador, do nosso lado mais difícil de lidar, que todos nós temos, mas aí você é observando que esse lado existe e controlando essas polaridades, tá bom? Depois aqui da carta do 4 de copas, a gente vê aqui com o 2 de paus, né? Essa carta aqui me remete muito a essas questões de como você, por muito tempo, deve ter se sentido lesado em algum aspecto, né? Aqui, diverso de cartas também a gente vem com o 7 de ouros. Você tá num anseio muito grande de conseguir o que você gosta, de fazer tudo aquilo que você deixou agendado na agenda e não realizou, mas aqui é uma carta que também pede para você se controlar. Veja
o seu campo de ação. O que você pode fazer para melhorar? Quais são as suas estratégias melhores para ser aplicado? Ou seja, eu compro um perfume, depois eu viajo, depois eu compro o perfume. Eu faço um curso tal, eu faço primeiro tal coisa assim. Eu pago a dívida tal ou parcelo? É aquela coisa, antes de você agir, você precisa pensar no que é melhor para você e de uma forma mais inteligente, né? Porque essa carta a gente vê que são cancerianos aqui, com toda a ação, toda a potência, conseguindo realizar tudo aquilo que quer, né? Já pronto para dar o start, mas essa carta ainda pede uma reflexão aí da sua parte para ver se tá tudo realmente alinhado para você não extrapolar aí os seus limites, tá bom, Câncer? Ó, bastante coisa a gente teve aqui, né? Vamos ver aqui para finalizar essa parte. 9 de espadas pendurado. Vê aqui pra gente a carta 3 de ouros, reforçando essa ideia de que vocês foram responsáveis por muitas coisas, né? Vocês foram delegados a funções que, por hora, a gente poderia ter delegado para outras pessoas. Não precisaria ser somente vocês aqui com a missão de carregar essas pedras sozinhos. Vocês poderiam ter chamado uma amizade, né? Se tivesse naquele tempo, né? Porque, enfim, algum familiar pode ter tido aqui um abuso, sim, do poder de algumas partes, tá? Mas a gente entendendo e compreendendo por que você não conseguia sair daquela energia do 9 de espadas, tá? E do pendurado também. Com o valete de copas junto com o as de espadas, a gente caiu aqui com a imperatriz. A imperatriz desse lado e a imperatriz desse lado aqui, é mostrando que pra gente conseguir sair dessa energia de medos, né, de perturbações, de ideias que faziam a gente não acreditar no outro e no próximo, a imperatriz informa que é o processo. Esse aqui é um processo que a gente precisa encarar. A gente precisa observar nossas criações, porque mesmo que vocês passaram por um período onde as pessoas abusavam de você, por ver também que você possuía essa energia aqui de muito, ela dá conta, não, ela consegue, não, ela é criativa, ela vai conseguir dar um jeito, é agora a gente tentando entender os processos das coisas, ou seja, tudo que nasce, morre, tudo que chega no seu pico maior, agora, sua função, Câncer, é tentar finalizar coisas que agora não é mais o que você quer plantar, né? Ou seja, eu não quero mais alimentar esse tipo de conversa com pessoas desse tipo, eu não quero mais dar a minha energia criativa para pessoa tal, para fulano, para ciclano, para beltrano, para situações. E agora você, para conseguir alcançar esse novo patamar, é você entendendo que foi muito bom até onde foi, mas que agora a imperatriz precisa se entregar a um setor mais equilibrado da vida, onde vocês conseguem, ó, tanto o imperador quanto a imperatriz saíram de costa aqui, né? Olha que linda. Mas aqui é vocês conseguindo enxergar as polaridades, não tenho o que dizer. E essas polaridades aqui tem a ver muito com finalizações. A gente não caiu aqui com a carta da morte, mas eu sinto que no meio desse livro que é a vida, vocês estão agora aprendendo a se retirar de lugares que não é mais favoráveis para vocês, sem a questão da culpa. Além da questão da culpa, só um minutinho, a avó tava triturando arroz. Oh, Jesus. Mas até perdi o raciocínio, mas para finalizar essa parte aqui, Câncer aprendendo a aplicar a sua energia em lugares que merece ser aplicado, né? Você tirando aí a questão do medo de acreditar no outro, de se parecer muito inocente e bobo e, de fato, indo em lugares que te aceitam como vocês são e finalizando coisas que não fazem mais sentido com a sua energia. Mais cartas agora para o Imperador e a Temperança. A gente vem com a carta 5 de Copas, que foi algo trabalhado em vocês, né? Que foi algo que vocês aqui, nessa energia do Imperador, antigamente vocês poderiam ser aqueles que, quando ligassem, em qualquer momento que ligassem, vocês iam atender. E provavelmente, quando foi a sua vez de precisar dessa ajuda, pode ser cancerianos que não pediram ajuda, mas também ninguém foi saber se estava tudo ok. Mas também a gente vendo que coisas que a gente plantou no emocional, de novo aqui a questão do caranguejo, né? No seu emocional,
não foi valorizado, você se decepcionou com pessoas, você pode, por alguns aqui, ter passado pelo luto, né, de fato ter perdido alguém que gostava, e vocês aí voltando a, a parte superior, né, da camada, mas que foi um momento que você precisou sim a ser lapidado de alguma forma, só que esses meios não foram tão bacanas com vocês, né. Tá 10 de ouros com a carta 4 de copas e o 2 de paus. Essa situação aqui é muito aquela situação que foi pedida para vocês pensarem, organizarem, verem se é uma estratégia bacana para vocês ou benéfica. O pessoal tá querendo descarregar. E aqui, por que se pede tão atenção grande? Porque vocês vão agora construir coisas fortes para vocês. Vocês estão aqui perto do 9 de ouros, do 10 de ouros, melhor ainda dizendo. Ou seja, a sua atitude tem que ser aquela atitude que vai te levar para o melhor caminho para conseguir realizar essas coisas. Ter um lugar confortável, uma vida estável no trabalho, ou em casa, ou com um parceiro amoroso. Então aqui a gente pode estar falando agora, Câncer, que nesses próximos 10 dias, essas lições que vocês aprenderam mostra que você é capaz sim de lidar com essa situação. Pode ser de um novo relacionamento, de um novo trabalho, de um novo cargo, de uma nova conquista na sua vida aí sendo aplicada. E ela tem muito a ver com questões que no passado vocês achavam que não tinha mais jeito, que vocês tinham algum relacionamento que fulano te traiu, que fulano não foi fiel ao meu sentimento, ou se aproveitou de eu ser inocente, de eu ser indefesa, ou de não ter o conhecimento, entendeu? Também a gente não pode culpar tanto assim o outro, a gente também tem que ver as nossas falhas. Mas se prepara, porque é algo aqui que você sempre quis estar perto de se realizar. Mas para isso se realizar, Câncer vai ter que agora aprender a aplicar essas lições que veio aprendendo do passado nesse momento atual, tá? Então essa foi a mensagem para vocês desse pequeno bloco. Vamos agora ver o que o nosso segundo bloco tem a nos dizer. Provavelmente é numa energia que está circundando, né, a sua. Então só um minutinho. Engraçado, Câncer, que na sua leitura tá tendo bastante atrapalhos, né? A gente pode estar falando de coisas assim na nossa vida, tá? É normal o barulho, mas as coisas externas também é um sinal de tentar tirar o seu foco do que vocês querem, do que vocês desejam, tá? Vamos perguntar aqui pro tarô a energia dessa pessoa aí em volta da sua, circundando, tá? Universo, qual que é a energia dessa pessoa que o canceriano precisa saber? Pode ser setor amoroso, setor profissional, amizade, familiar, tá? Vem aqui a carta da não materialidade, né? Que é a carta do Papa em tarô convencional. Se ele aparecer aqui, eu mostro pra vocês. Bom, a carta da não materialidade é engraçada porque já me remete a relacionamento, né? E aqui é algo que parece que vai ultrapassar essa camada, sabe, de algo material, e sim uma coisa mais que precisa ser trabalhada a intuição, que precisa ser algo que vai além da conexão física e é uma conexão mais espiritual, assim, apesar de eu falando assim remete um pouco da sacerdotisa, mas eu sinto uma coisa mais terrena, sabe? Quando a gente tem uma relação com a mãe que realmente é mãe, com o pai que realmente foi pai, com o marido que realmente foi marido. Então a gente tá falando aqui de pessoas cumprindo o papel que de fato ela veio pra cumprir, entende? Pode ser um pouco pragmático, mas tem coisas que não dá pra dizer que não pode ser, entendeu? Tipo, um casamento precisa ser o homem e a mulher, entendeu? O homem fazendo o papel do homem, a mulher fazendo o papel da mulher, independente se for relações homoafetivas ou não. Sempre vai ter uma polaridade que chama mais pra esse lado, né? Pelo menos 5%, mas sempre vai ter. Clarificação dessa pessoa na energia do canceriano aqui, por favor. Energia do canceriano. Vou tirar todas as cartas pra gente começar a nossa leitura, tá? Aqui a gente vê, Câncer, que aconteceu uma situação na vida de vocês, aqui eu tô entonando muito pro lado amoroso, mas que foi uma situação que vocês saíram de algo que vocês não queriam sair de fato. Só que as circunstâncias, né, te levaram a ter essa decisão.
que realmente a gente tarólogo, e eu concordo com alguns tarólogos quando fala que essa aqui é a decisão mais difícil que a gente toma quando precisa ser tomada, que é aquela questão do amar, mas mesmo amando eu vou embora, porque eu sei que não tá me fazendo bem, não é o que eu procuro, não é o que eu desejo, então a gente vai embora ainda gostando, ainda tendo algumas incertezas, ainda não tendo, na verdade, respostas, mas que é o bastante para eu saber que não é isso que eu quero, que é de novo, né, o 10 de ouros, o meu 9 de copas. Então, pela minha vida, pela minha mente, parte racional da coisa, que é o que vem predominando muito aqui na leitura de vocês, cancerianos, que é, por fatos verídicos, eu vou sair dessa situação. Eu vou abandonar esse relacionamento, eu vou procurar um trabalho bom, mesmo eu gostando desse trabalho, mesmo eu gostando dessa pessoa, mesmo eu entendendo que eu gosto e amo essa pessoa, tá? A gente estava falando de uma energia na sua volta, mas aqui o tarô quis muito mais mostrar uma atitude que você tem que tomar diante dessa pessoa ou dessa situação, tá? Então aqui é o Câncer tirando prova que agora eu tenho que ser as minhas obrigações, os meus desejos também têm que ser realizados, né? Eu cansei de agir pela emoção e agora eu vou na razão. Veio aqui a carta 9 de espadas, perdão, 8 de espadas, né? Desse lado mostrando que existe sim a possibilidade, então você decidiu por vez sair dessa situação e enxergar os novos horizontes que poderiam existir aí pra você, que não existia só aquele meinho, só aquela casa, só aquele centro, sabe? 9 de ouros. Só um minutinho. Aqui com a carta do mago falando sobre essa capacidade que vocês possuem de procurar e de conseguir o que vocês almejam, que aqui é muitos cancerianos querendo ter a casa própria, querendo ter um relacionamento sólido, querendo realizar situações que a carne veio viver na Terra, que é comer bem, viajar bem, ter uma casa boa, ter um carro bom, ter uma família boa, ter animais de estimação. Então vocês à procura dessas realizações, desse jardim aqui que você possui. E com a carta do mago já é mais que explícito a situação de que sim, você consegue, você vai fazer essas coisas, entendeu? É só procurar aí. Na carta 9 de ouros, o que a gente tem aqui? Ah, quem cai de novo? A Imperatriz, gente! Olha aqui vocês, tá? Independente se você for homem ou mulher, revigorados. As pessoas aqui estão te enxergando, os câncer, com a dona do baile, sabe? A rainha da sucata, a rainha do império dos... Só que tá procurando imperadores, né? Se você estiver solteiro. Mas eu vejo já iniciando aqui que a gente tem as possibilidades, sim. Você está na energia que tá chamando, sim, o seu parceiro. Tá ideal aqui, porque as qualidades de uma imperatriz você já possui, né? Ser independente, ser criativa, ser bela, ser bonita, ser atraente, ser comunicativa, ser inteligente, que é isso que um reino que precisa e que o reino tem, né? Eu falo, deve ser a filha desse cara aqui, né? A filhinha dele, ou a mulher, né? Não dá pra saber aí. E agora, pra gente concluir com a rainha de espadas, vamos ver aqui o que precisa ser feito. 10 de espadas. Você se decepcionou, né? Você compreendeu tudo. Você agora entende que foi um jogo que terminou. Não tem mais o que fazer aqui. Essa terra já não me atrai mais, apesar de eu gostar de tudo isso. Eu entendi aqui o que aconteceu. Você pode sim agora estar seguindo de uma forma mais cambaleante aqui, de uma forma que eu ainda não tô entendendo nada, mas eu sei que eu quero sair daqui. Mas aquilo e isso vai fazer sentido pra vocês em um futuro breve, tá? E aqui a decisão, se for se afastar, pelo tarô mostra que é o melhor a se fazer pra você, né? Conclusões de todas essas cartas, por favor. Aqui debaixo do 8 de copas e o 8 de espadas, a gente vem com o pendurado, mostrando que agora, de fato, o pendurado tá ainda saindo cambaleando, como a gente fala, mas é uma energia, principalmente por ser um arcano maior,
que vocês vão sentir como se, gente, eu tô andando, mas não tô entendendo o que tá acontecendo, que lugar é esse, que pessoas são essas, o que eu faço depois que eu separo, o que eu fazia quando eu era solteira, entendeu? O que eu fazia agora namorando, entende? Depois a gente vem aqui com a carta estrela debaixo, 10 de paus, do 10 de ouro junto com o mago, a gente vem aqui com a carta da estrela, tem muito arcano maior aqui na sua leitura, tá? Isso aqui mostrando de novo que um desejo que vocês têm vai ser realizado, tá? E essa leitura tá me puxando muito por uma coisa sentimental, sabe? Pode ser pro trabalho também, vocês conseguindo um cargo que vocês gostam, mas eu sinto muito aqui uma coisa que tá germinando ainda, tá saindo ainda do plano mental e tá indo pra matéria. Pode ser um relacionamento, pode ser aí você se inscrevendo numa faculdade, conseguindo um trabalho, um cargo, ou para algumas de vocês engravidar de fato, né, ter uma família maior, mais completa. Aqui com a carta da Rainha de Copas é você aprendendo a alimentar emocionalmente somente aquelas pessoas que precisam, que dão valor pro que vocês fazem, né, e não desperdiçando esses seus sentimentos de cura que você também tem aqui. E com a carta Valete de Paus, a gente fala sobre essa questão de depois que eu vi que o negócio tá fedendo, que não tem pra onde eu correr, eu vou correr. Eu não quero saber o que eu vou deixar pra trás. Eu sei que essa situação agora eu não permaneço. Então, se a gente estiver falando de um relacionamento, se você está lidando com um capricorniano, essa é a energia dele, ele não tá se sentindo valorizado, ele pretende, quer se casar, quer ter filhos aqui, quer ser mãe, ser pai, ser coach, enfim, ele quer viver a vida da melhor forma possível, tá? E se você tá dentro, fora, né, resolveu virar as costas aqui, o universo mostra que essa situação veio para vocês conseguirem entender que vocês conseguem, de fato, ir em busca do que vocês querem, vocês têm as potências máximas dentro de vocês, as pessoas estão te vendo, sim, dessa forma calorosa, dessa forma que alimenta, assim, o seio de uma família e que... Vamos terminar a leitura? Com 2 de copas, agora você consegue enxergar o que o relacionamento precisa ter. Essa carta, principalmente desse lado, fala sobre, né, quando a gente tá na noite, a gente não sabe o que tá acontecendo, mas quando a gente vem pro dia, o câncer entende que tem esse lado bom e esse lado ruim. Você quer só ficar com a parte boa, cara? Você não quer casar, pagar um aluguel, pagar uma luz, montar uma parede aí, não? Você, mulher, não quer cuidar da casa, das crianças, entende? Então tem coisas que no relacionamento não é só de love, debaixo da lua, que a gente vai resolver as coisas. Quando vem o raiar do dia, a gente sabe que existe essas abdicações, Sabe quando a gente abre mão de algumas coisas porque agora você namora? Eu não tô falando de usar saia até o joelho, mas tô falando sobre... Tem comportamentos que quando a gente assume de fato um relacionamento, a gente tem que agora assinar esse papel. E esse papel que fala, eu sou casada, eu estou namorando, eu sou mãe, eu sou pai, eu sou gerente. Então aqui vocês entendendo que para andar do meu lado você vai ter que entender que existe lutas, né? E essas lutas aqui eu quero vencer. Essas lutas aqui eu sei como é que faz. E aqui diverso a gente tem essa carta aqui, é a força, né? Mostrando você lidando com seus demônios internos. Vamos agora, de fato, para concluir a leitura, uma cartinha do Pergunte ao Oráculo aqui, pra gente terminar essa leitura para vocês, Câncer. O que o universo agora quer trazer para vocês? Bora lá. Primeira cartinha aqui. Para que o novo nasça, o velho precisa morrer. Desapegue-se, crendo sempre na vitória infalível. É isso. A gente tá andando, tá cambaleando, mas a gente tá sabendo que pro novo vinho, o velho precisa morrer. Essa é a leitura para vocês de Câncer, espero que tenham gostado. Se puder e se gostou, se fez sentido, curta o vídeo e comente. Tchau, até a próxima leitura.